ainda continuar, já terminando, acredito que mais 2 pregações, a gente termina aí o livro de Éfeso, que também é um livro onde o Timóteo pastoreou, né? Então é um livro muito dentro desse livro que você está segurando aí. Tudo que a gente falou sobre doutrina, a aplicação é aí, tá? Se você entendeu a carta de 1ª e 2ª Timóteo, quando Paulo instrui, você não vê ele executando, ele executa aí no livro de Éfeso, ok? Foi a igreja que ele se tornou o pastor. Então lá ficou a teoria e esse livro de Éfeso é a prática. Tá comigo aí não? Ok? Tudo bem? Deu para entender? Repete comigo assim, 1ª e 2ª carta. Tá muito fraco. 1ª e 2ª carta de Timóteo é a teoria, a sala de aula. Agora, livro de Éfeso é a prática. Ok? Beleza? Então solta o nosso tema de hoje, por favor. André, eu pus uma foto de um rapaz jogando ocro idêntico na lixeira, depois você coloca para mim. Ô gente, quem já ouviu a mãe falar assim, ó, eu vou ler do meu jeito, tá? N-A-O-Tio. Não, já separou isso? A gente poderia colocar a letra N, né? O A, o tio. Então, para você quem já recebeu um não da mãe assim? Quem já recebeu, pediu um pix para a mãe, pediu um pix para o marido, e falou, já falei que eu não tenho? Aí quando ele quer falar que não tem mesmo, não, é inegociável, o que ele vai dizer? N-A-O. Gente, estou eu sozinho não, né? Vocês estão comigo aí não? Vamos lá, quem já tomou um não na cara, repete. Não é só eu não? Quem já tomou um não na cara, repete. N-A-O-Tio. Repete bem alto. E quando a gente toma um não desse, você já ouviu algumas páginas de Instagram, de internet, dizendo assim, que o filho conta um livramento que ele teve. Ele conta da seguinte forma, né? Pô, os amigos saíram de carro e, Deus me livre e guarde, vieram a bater com o carro e vieram a óbito. Aí a parte que era para estar naquele carro, não esteve naquele carro e veio dar entrevista dizendo, eu era né? Mas eu recebi um não da minha mãe não quis deixar eu ir. Alguém já colheu algum testemunho assim de alguém que através de um não veio um benefício? Alguém conhece? Ok, a maioria, né? Isso é bem real mesmo, né? Às vezes a gente olha para Deus e fala, poxa, Deus nunca me dá nada. Bom, se eu entendo que Deus é um pai, ele faz uma colocação dizendo, se um pai natural sabe dar coisas boas ao filho, o pai espiritual assim, melhor ainda, eu entendo que Deus é bom em tudo, e eu entendo mais ainda, como um filho obediente, se alguma coisa Deus não me deu, não é que ela não existe, Deus não tem poder, sou eu que não estou preparado para tal. Correto, irmãos? Então, tem muita gente recebendo o não de Deus, dizendo, a música de Gabriela Rocha, agora virou até uma canção de chororô, né? Porque é que tem que ser tão difícil para mim, né? Parece até que é algo que a gente quer dar uma alfinetada em Deus, tudo para mim é difícil, não é não, irmãos, é fácil. Mas existe alguns nãos que a gente vai ver na Bíblia e eu faço com muito temor essa pregação dentro da doutrina aqui. Porém, uma pessoa para fazer parte de Rehobote, ela não é qualquer uma pessoa. Ou ela decide ficar, se ela passar aqui 6 meses com a gente, meu irmão, é porque está conseguindo abrir mão de pecado. Mas nem todo mundo aguenta o tranco aqui. Nem todo mundo aguenta. Porque aqui, meu irmão, mijou fora do pinico, a gente fala assim, qual é? O que está acontecendo? É ou não é? Aqui você tem um líder, meu irmão, que a tua rede social é vista por ele. Aqui a gente zoa o plantão de geral. Está comigo aí, não está? Aqui a gente zoa mesmo, a gente bagunça a sua vida, mas de um lado bom, né? Eu já falei para vocês que eu fiz o legendário o mês passado. Aí agora um grande amigo meu, esse pastor que eu conheci em Israel, ele foi. E ele foi porque eu falei, mano, se fosse você eu iria. Ele fez a inscrição e foi nesse final de semana. Eu estava agora em chamada de vídeo com ele, pastor Sérgio e Amanda viram fazendo chamada de vídeo com ele. É um pastor de muitos anos de uma igreja Nova Vida. É um médico, tá? Estava na 4ª cirurgia hoje, falando comigo em vídeo no intervalo de um e de outro. Não, que eu estou aqui fazendo a 4ª cirurgia de hoje. Ele me mostrou uns vídeos que ele faz de cirurgia, abrindo um paciente, fala, gente, me mostra isso não, por favor, bota para lá. E além de tudo isso, ele é um diretor do hospital da Unimed lá em BH. Olha o nível do cara. Ele disse assim, mano, todo mundo precisa ir para o legendário, né? Aí ele falou até assim, é igual o encontro, só que usa uma coisa a mais. Eu falei, eu não vou falar aqui, né? É isso mesmo, é legal. Mas de fato, muitas pessoas, tanto no encontro quanto no legendário, pedem para vir embora. Porque ninguém, meu irmão, ninguém que está em carne, se o cara é carne, ele não quer obedecer. A pessoa que é carne, quando você cobra ele por causa da carne, ele não obedece. Ele vira um questionador, ele vira um murmurador, né? Ele vira teu inimigo.
E a questão espiritual da igreja é essa. Nós que somos líderes espirituais, pastores que ministramos a palavra, a gente quer tirar você dessa fusão. A gente quer anular o que diz Gálatas 5, as obras da carne, queremos transportar a sua vida para a vida do Espírito. E não é fácil, por isso que eu digo que de repente a pessoa entra pelaquela porta, mas sai pelaquela. De repente a pessoa vem e não consegue nem ficar no culto, vai embora, entendeu? Ou por uma seta que ela recebeu, tanto questionamento, não quer abrir mão. Gente, não é fácil, mas também não é difícil. Porque quando você se converte, o que você mais vai ouvir é assim, ó. Aonde eu quero chegar na mensagem é essa aqui. Parabéns pelo batismo, viu? Ó, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Quem está compreendendo aqui? Por exemplo, quem bebia aqui? Agora quem bebe, abaixa a mão. Isso. Quem bebia, levanta a mão. Aí você se converteu. Aí o que o líder falou para você, o pastor? Fulano, não pode. Aí você fala, tá bom, beleza. Aí você quer postar uma música secular do mundo? Aí você posta lá no story, aí o pastor vai lá e vê e fala, que é isso, fulano? Não pode. Então você vive recebendo porta na sua cara, fechando. Aí você quer fazer alguma coisa que era da velha criatura, aí me chega um líder, um supervisor, um pastor, né? Não pode. Isso chateia muita gente. Chateia muita gente. E acredito que faz algumas pessoas não permanecer isso. Ah, na igreja eu não posso nada. Você não entendeu que você saiu do mundo onde você podia tudo, mas nada te dava benefício. E agora esse não que a gente está dando para você, não é que nós queremos matá-lo, ou botá-lo dentro de uma caixinha, de uma gaiola. Não é que a gente queira proibi-lo, né? Não é que a gente quer mandar na sua vida, que na verdade nós teremos que querer preservar a sua vida. O primeiro não vem de Deus. Deus colocou uma árvore no jardim do Éden, sim ou não? Não. Sim, ele colocou uma árvore no jardim do Éden. E o que ele disse para o homem? Ó, coma de tudo, só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então quem não gosta de receber ordem, quem não gosta de falar, não, ninguém me manda. Se você quer ter esse tipo de vida, procure outra religião, porque a maioria delas não vão te cobrar traição no casamento, não vão te cobrar postura no falar, não vão te cobrar um modo de se vestir. Mas agora, se você quer ser um cristão de verdade, se você quer ter o teu nome garantido no nome da vida, você vai ter que mudar muitas coisas. E aí você vai ouvir N-A-O-T-I-O, não, todos os dias na sua vida. Porque quando você acorda com N-A-O-T-I-O, não, automaticamente a sua mente está recebendo esse sinal, a sua alma, para você não voltar a cometer o que a velha criatura cometia. Então esse não é para te lembrar de onde você saiu, não é que Deus não te ama, é que qualquer um sim que você possa dar-se a si mesmo, ou que alguém de forma de amizade somente queira lhe dar um sim, essa pessoa ao invés de lhe ajudar, pode estar atrapalhando você. Então eu gostaria de convidar os irmãos a fazer uma leitura agora no livro de Efésios, ok? No capítulo 4, isso, continue comendo, Alex. Ó, no livro de Efésios, capítulo 4, no verso 1 ao verso 7, por favor. Eu já falei para vocês, hein, pessoal? Pessoal do amendoim, da bala aí. Se tivesse na Bíblia assim, quem come no culto não vai para o céu, meu irmão, rebote ficava. Rebote ficava, com certeza. Se tem uma igreja que quer ficar, é essa. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Qual o tema? N-A-O-T-I-O? Vamos lá. Qual o tema? Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 1 ao 7. Obrigado. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico que vivam. Ô André, não é um foi o que eu li, meu filho, desculpa, é o 17 ao 24. Foi de semana passada. Assim como eu lhe digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentil. Atenção, irmãos, levados por pensamentos vazios e inúteis. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Como eles vivem? A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados a uma vida que Deus dá, pois são ignorantes, endurecem o coração para ele, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente
toda espécie de impureza. Mas não foi para isso que vocês compreenderam de Cristo, ou ouviram de Cristo. Uma vez que ouviram a falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza e do velho homem, do modo de viver corrompido pelos desejos impuros do engano. Verso 23, deixe que o Espírito Santo renove os seus pensamentos e atitude. Revistam-se da sua natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa. Portanto, abandone a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois somos parte do mesmo corpo. E não pequem, e não permita que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Olhe para a pessoa do seu lado, fala assim: o diabo quer uma oportunidade. Eu vou ler o verso 17, os irmãos vão revezando comigo e a gente vai reforçar essa leitura para que a gente possa aprender mais ainda. Começo eu, pode ser? Assim eu lhe digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos inúteis e vazios. A igreja... tornam-se insensíveis, vivem em função de prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre ele, a verdade que vem dele, deixe que o Espírito Santo renove os seus pensamentos e também suas atitudes. Portanto, abandone a mentira, diga uma verdade ao seu próximo, pois somos parte do mesmo corpo. Pois ela cria oportunidade para o diabo. Pai, fale conosco nessa noite. Tire todas as desatenções do nosso meio. Não deixe que nós mesmos sejamos atrapalhadores nem facilitadores das oportunidades que acabamos de ler. A oportunidade que alguém possa dar ao diabo de uma distração, de uma desatenção, de se desligar do que nós iremos falar nessa noite. Nós entregamos esse ambiente em suas mãos e nos tornamos refém do teu Espírito Santo. Que ele abra agora nosso entendimento, nosso coração, para que nós possamos dar toda a atenção à sua palavra e que nenhuma palavra se perca. Antes, ela encontre a tábua do nosso coração, para que se cumpra o que o salmista mencionou: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, amém e amém. Bom, quando nós olhamos aqui os 3 primeiros versículos, 17 ao 19, dá para ter uma noção. Claro, juntando tudo, quando você vai ver o contexto da ilha de Éfeso, você vai ver que os gregos estão se convertendo. Falamos domingo. E Paulo está fazendo uma comparação. Olha, o muro de inimizade de vocês acabaram, porque os judeus daquela ilha convertidos estavam ensoberbecidos, não querendo fazer a inclusão dos gentios, daqueles que eram espírita, daqueles que professavam outras fés, daqueles que idolatravam outros deuses. E houve uma dificuldade muito grande pelo apóstolo Paulo, enfrentado por Timóteo também, de incluí-los eles na comunidade cristã judaica. E aí Paulo agora ele faz uma comparação, e essa palavra agora tanto pega os judeus, principalmente mais os gentios que são agora mencionados aqui. Então eu queria que você escolhesse os judeus, e agora o principal fato aqui são os gentios, que já falei para vocês, somos nós. Só que esses gentios, eles têm amigo, correto?
Esses gentios têm um amigo que ainda não se converteu. Lembra que eu falei? Há um estudo dizendo que essa carta de Paulo converteu aqui, segundo Atos 19 e Atos 20, aqueles livros que foram lançados daqueles homens que faziam consulta, daqueles homens que eram espírita, há uma proporção em que a ilha deve ter sido evangelizada aqui entre 30% e 40%. Só que agora, um amigo se converteu e o outro não. Um familiar se converteu e o outro não. Agora, a dificuldade de Paulo vai ser colocada na cabeça desses que se converteram, que eram gentios pagãos, em que ele já não deve ver do modo, talvez, que o amigo ainda não aceitou, do familiar que não aceitou. E eu acho essa carta muito pertinente ao que nós vivemos também. Nem todos aqui têm todos na sua casa salvo. Nem todos aqui têm o seu marido do modo que queria, a esposa, o filho, ou o pai, ou a mãe, ou um familiar, né? Ou um amigo da rua, um amigo da faculdade. Então essa carta aqui é para nós. Nós somos gentios. Agora ele vai trabalhar dizendo assim: olha, vocês foram alcançados pela graça. Os judeus já nasceram com a promessa, bastaram aceitar. Mas vocês não, vocês eram perdidos. Vocês estavam fora do plano de Deus, né? Deus, com graça e misericórdia, agora incluiu vocês agora como filhos amados. Vocês foram adotados. Agora, já que vocês foram adotados, olha como é que combina com a gente. Agora, por favor, age de forma diferente daqueles que ainda não foram ganhos. Estão aí em Creta, na ilha de Éfeso, estão aí com vocês do mesmo jeito, frequentam a mesma casa, frequentam o mesmo bairro, mas os costumes deles não devem ser copiados por vocês, ok? Então vocês são diferentes dele. Aí ele começa a dizer: assim digo com a autoridade do Senhor, não viva como os gentios demais. Vocês se converteram, eles não. Levados por pensamentos vazios e inúteis. Como é que eles vivem lá? E até aqueles que antes de se converter viviam. A mente deles era mergulhada aí na escuridão. Andavam sem rumo, alienados numa vida que Deus dá, pois são ignorantes, endurece o coração para ele. Tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sexuais e práticas avidamente toda espécie de impureza, ou seja, vivem mergulhados de cabeça mesmo naquilo que é pecado. Se tem resenha hoje com todo tipo de bebida liberada e mulher, a galera está lá. Então como é que nós vivíamos? Iguais a esses homens aqui dessa ilha, iguais aos irmãos de Éfeso, só que Paulo está colocando para aqueles que estavam no meio. Lembra quando o salmista faz uma colocação para a gente? Gente, cuidado para vocês ficarem sentando na roda dos escarnecedores, não vai ter nada, entendeu? Com eles não tem compatibilidade mais. Ele vai chamar de bem-aventurado quem não senta mais nessa roda. Bem-aventurados sois vós que não se assentam na roda dos escarnecedores, nem detêm os caminhos deles, antes tem o seu prazer no Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Paulo vai reforçar dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Por que Daniel venceu na Babilônia? Já falei para vocês que foram levados dezenas e milhares de jovens para lá, mas Daniel, ele viu jovens compatíveis com aquilo que ele tinha de decisão no seu coração. Portanto que o texto apresenta Daniel e mais 3, se formaram 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quer crescer? Escolha amizades corretas. Lembrando que todos os jovens que foram para a Babilônia também tinham o nome de judeus, tá? Todos eles também conheciam a Deus, mas nenhum deles eram capazes de obedecer isso que esses meninos obedeceram. Então, voltando ao nosso texto aqui, quando nós falamos de gentio, olha como é que eles viviam. Nós vivíamos da mesma forma. Já viu o último rios que eu fiz aqui do culto, aqui de domingo? Eu era um desses irmãos, que vivia em baile funk, vivia em pagode, com dor de cotovelo, enchendo a cara, não sabia se chegar em casa, no meio de uma prostituição ferrenha. E olha onde nós estamos hoje. Mas agora, fazendo um retrato daqueles que eram nossos amigos, estão nas mesmas esquinas. Esses dias a gente ou a gente sempre está olhando um ou outro, e você vê o espelho deles. Eles estão na mesma esquina, com as mesmas amizades, com a mesma vida. Não houve ganho, não houve acréscimo em nada para ele. Se casaram um dia, divorciaram, ou se juntaram, na verdade, né? Tem filho com uma, tem filho com outra, não para emprego nenhum, tem um plano de carreira, não tem um plano familiar, não tem um plano espiritual, não tem ética, não tem moral, não tem nada que possa se copiar deles. Mas para você não viver como eles, porque o retrato já está lá, 10 anos na mesma esquina, você tem que se afastar. Você tem que optar não viver como um gentio. Você tem que fazer aquilo que eu já falei sobre a garça. Viver nesse mundo. Esse mundo é poluído, esse mundo é totalmente pecaminoso. Mas só os seus pés estão aqui, mas os seus pensamentos estão renovados por Romanos 12. Renovando o nosso pensamento pela transformação do nosso entendimento que vem da parte de Deus. Então, quando Paulo escreve essa carta para Éfeso, ele está dizendo como é que eles vivem ainda.
e notório que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, e essa carta está sendo lida para essa igreja. E é como eu estou fazendo com vocês, esse mesmo paralelo de 2000 anos atrás, colocando assim, ó, Paulo está dizendo, ó, não copie eles não, é a mesma coisa que eu estou dizendo para você. Existe um amigo que Deus está colocando agora no seu coração, alguém que está trazendo à mente, que você sabe que não mudou de nada, e você estava junto com essa pessoa, se você não tivesse saído de lá, talvez até morto você estava. Talvez até morto você estava, cheio de lepra, cheio de doença, cheio de enfermidade, talvez nem casado você estava. E aí a gente faz um paralelo com essa ilha aqui, com esse irmão de Éfeso. Paulo está colocando para ele, vocês se converteram, cara, quem se converte tem que receber não mesmo. Quem se converte agora não tem direito de escolha, tem que ser aquilo que a Bíblia diz para fazer e o que diz para não fazer. Nós somos chamados para sermos diferentes, fomos chamados para sermos realmente de fato diferentes. E ele diz, ó, os seus amigos só vivem assim, ó, mente mergulhada na escuridão. Meu irmão, conversa com um amigo teu no qual você saía para pecar com ele e para beber com ele. Você vai ver, dá até peso, não sei se você sai com dor de cabeça após conversar com ele. É tão pesada a conversa que você fala, nossa, que mundo que eu saí. Quando você está bem com Deus, você para com uma pessoa dessa e fala, meu Deus, graças a Deus. Mas quando você estava no meio deles, você nem se via do outro lado. Aí Deus traz você do outro lado, do reino da luz, para ver como é que você estava quando estava no reino das trevas. É o que Paulo está passando na cara para todos eles aqui, ó. Os seus amigos têm a mente mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados à vida. A palavra alienados à vida, quem tem um carro alienado aqui? Um carro alienado. O que é carro alienado? Carro financiado, gente. Quem comprou um carro financiado? Levanta a mão, carro, casa. O carro é teu ou não? Não, o carro é do banco. Só é teu quando pagar. Aí Deus está falando, eu alienei vocês. Nós somos propriedade de Deus. Deus queria aliená-los e eles não aceitaram. Ou seja, quando nós compramos um carro pela financeira, nós estamos usando o carro dela, é dela. Estamos pagando como para Deus, nós pagamos obedecendo. E aí Deus queria alienar a nossa vida, fazendo que a nossa vida seja uma vida dele, totalmente para ele, né? Mas eles não aceitaram esse pessoal aqui. Aí olha o que ele diz no verso de número 19, tornando-se insensíveis, ou seja, não quer ouvir Deus. Quantas vezes você já bateu na tecla deles dizendo, amigo, vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto. Eles não querem. São insensíveis para Deus, não percebem a mudança que tiveram em nossas vidas. Vivem em função dos prazeres sensuais e práticas de forma avidamente toda espécie de impureza, ou seja, só vive para pecar. O que tem na vida deles? Depressão. O que tem na vida deles? Bebida. Para curar a bebida, eles vivem, dizem que é uma frase por aí, né? Para curar a ressaca é só beber de novo novamente, e é o que a gente vê literalmente. Não constrói nada, a mesma casa de reboco, a mesma casa não tem nenhum tipo de melhoria, a mesma vida não tem nenhum tipo de melhoria, porque vem numa mão e sai na outra. Porque são escravos do pecado, são escravos daquilo que a gente já aprendemos aqui anteriormente, marionete do inimigo, né? Tem coragem de sair de manhã cedo, nem o sol ainda está nascendo, sai antes do sol nascer, para enfrentar trens lotados, BRT, para enfrentar uma jornada longínqua de trabalho, e ganham os seus salários, e quando ganham os salários, para na linha do trem, chega lá naquela banca, e pede um pó de 20, um pó de não sei quanto, uma maconha, aí vai no bar do fulano, vai pendurando, uma cachaça, vai pendurando uma cerveja, vai pendurando as coisas e vai tirando do supermercado da família. Poderia estar passeando com a família, comendo um belo restaurante, comprando uma roupa, levando a família para jantar, mas não. E quantos você conhece que tem mentes improdutivas, na verdade, só andam num ciclo, sai ano, não tem progresso. Não tem 2 períodos de faculdade concluído, não tem uma melhoria de vida, porque nós cristãos, quando entramos em janeiro, a gente fala, esse ano tem esse projeto, isso nós estamos embasados biblicamente. A Bíblia diz, Isaías 32:8, nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza deve persistir. Quando nós entramos ao ano, nós entramos debaixo de uma palavra profética. Estou errado aqui ou estou falando a verdade? Sim ou não? Nós entramos debaixo de uma palavra profética, nós determinamos que esse ano será um ano extraordinário, e a gente tem aquele dia, 365 dias depois, para cumprir aquilo que nós recebemos aqui no dia 1º. Esse é um papel no cristão, tem que ter melhoria, portanto que ele fala, quem fazia não faz a mais, agora trabalha, diferente. Obviamente que quando você se converte, você sai daquela vida larga e fácil que você tinha, porque você era corrupto, você pegava, não pagava, dava volta, né? Vendia o que não era seu, né? Roubava, então você tinha um monte de brechazinhas. Aí quando você se converte, não,
não pode. Não pode. Aí você tem que abrir mão disso tudo. De primeira você passa uma sequidão, né? Mas não é uma sequidão. Na verdade você não está deixando de ter aquilo que não era seu, de forma ilícita. Você está deixando de roubar, está deixando de mentir. Então, para ter uma vida justa, tem que pagar um preço. Mas essa é a diferença de quem se converte. Aí liga para o cara da operadora, tira o gato de televisão da casa. Aí vai lá e tira o gato do relógio. Aí vai aprender o que é servir a Deus de forma honesta. Porque o que vale mais para Deus não é quanto culto você frequenta, mas é a disciplina de obediência que você tem. E para diferenciar você dos demais é o que você consegue acertar, né? O que você consegue melhorar. Porque as pessoas estão de fora olhando. E o fulano parou de beber. E o fulano só anda com carro velho. Agora o fulano não gasta mais com bebida, não gasta mais com droga, não gasta mais com mulher. Agora o salário dele é justo, digno, é protegido, está abençoado. Agora ele começa a prosperar. Tem alguém comigo aí, não? Quem se identificou com essa palavra? Cá para nós, pega a tua resenha do mundo. O que você conseguiu conquistar no mundo, meu irmão? Eu já vi pessoas com 5 mil, com 10 mil reais no mundo em que não vivia tão bem quanto vive agora na presença de Deus. O salmista, eu já falei para vocês e torno a repetir, ele é bem assertivo quando ele diz: fui moço, hoje eu estou velho, um tempo de vida, nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar necessidade. Quando a gente está com Deus, não é o mundo que a gente tinha, não é as noitadas, não é a churrascada com cervejada, mas é o pão de cada dia na nossa casa. A gente se torna satisfeito com tudo que Deus dá para a gente. A gente se alegra com pouco e também somos alegres no muito. Paulo vai dizer sobre contentamento, né? Sei estar abatido, mas também sei estar alegre. Sei ter o pouco, mas também sei ter muito. Essa é uma satisfação que matemática nenhuma explica. Como é que fulano está rindo se não tem o que ele tinha? Mas agora ele é feliz, porque ele é pleno, ele é completo, ele é feliz, ele é salvo. Alguém pode dizer um amém aí, não? Então, se você olhar o reflexo dos seus amigos, você vai ver que você está muito diferente deles. Talvez tem pouco tempo que você saiu do mundo, talvez tem 24 horas que você saiu do mundo, talvez você saiu do mundo agora e veio para o culto. Aí você daqui a pouco vai fazer a sua aliança com Jesus, vai aceitar Ele, você vai ver a diferença só, porque o teu brilho muda, o teu semblante muda. Quando a gente levanta a mão para Jesus, a gente não está levantando a mão, o dedo, apontando unha, a gente está levantando a alma para o Senhor. A gente está colocando, o nosso problema é de alma. Quando o corpo está Cristo, o semblante está Cristo, é porque nossa alma está batida. Aí o Senhor ele diz assim, vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e acharei descanso para a sua alma. Agora quando você entrega a vida para Jesus, sua alma está no seguro, irmão. Aí tudo muda. Você se torna uma pessoa feliz, mais amável, mais aceitável, mais quebrantável. Tem alguém comigo aí, não? Agora quero fazer uma pergunta, se vocês por favor me respondam aqui. Quem tem um parâmetro de alguém que você vivia, de um familiar com costumes antigos, que você vê que o que eles estão fazendo era o que você fazia e você não se imagina mais lá? Levante sua mão. Aleluia, então estamos dentro da ilha de Éfeso aqui. Mais uma vez, levante sua mão. Quem vê as mesmas pessoas no mesmo lugar, postando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, não tem evolução nenhuma, é uma realidade, é o que eles viviam aqui. Então Paulo está pegando aqueles que ainda não foram convertidos, está vendo? Eles têm compromisso com Deus não, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, por isso tem regalia. Se não tem regra, não tem Deus, irmãos. Se não tem regra, não tem aperfeiçoamento, não tem qualificações. Aí Paulo está mostrando a vida larga que eles têm, né? O jeito fácil que eles levam de ter a vida, mas Paulo vai mostrar, por detrás disso, há tristeza, depressão, ansiedade, angústia, mentira, divórcio, ok? Estão vendendo o corpo, estão vendendo a alma, estão vendendo tudo. Então uma vida vazia, sem sentido, é o que eles estão vivendo. Aí ele diz no verso 20 para a gente assim: mas não foi para isso que vocês aprenderam de Cristo. Glória a Deus. Vou repetir mais uma vez: mas não foi para isso que vocês aprenderam as palavras de Jesus. Não foi para isso, que desse modo deles viver, que vocês foram para o encontro com Deus. Não foi para isso que vocês foram para o reencontro. Não foi para isso que você adquiriu um livro agora de Timóteo. Não foi para isso que você vai para a célula. Não foi para isso que você não deixou de ficar em casa hoje, veio para o culto para congregar. Vocês são diferentes. Aonde eles estão? Estão lá, perdidos no mesmo pecado. Aonde eu estou? Eu estou me santificando. Eu estou ouvindo Deus falar comigo. Eu estou colocando a minha alma de servidão a Deus. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre Ele, a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza. Está vendo eles? Então livre-se. Se tem alguma coisa ainda, desfaça. Vocês não podem se comparar a eles em nada.
Nada do que tem neles tem que haver em vocês. Nem o jeito de falar tem que ser o mesmo, nem o jeito de se vestir tem que ser o mesmo, nem o tipo de música, nem os lugares que ele frequenta, não combina mais com vocês. Então livre-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e enganosos. Lembrando, eles estão em início de conversão. Então Paulo está dizendo, olha o que eles estão fazendo, vocês estão na igreja, mas estão fazendo a mesma coisa. Não pode! Como que vai ver a diferença do que serve e o que não serve? Como eu vou chamá-los, vocês de luz do mundo, sal da terra? Tem que ter uma diferença. E ele chama esse convite para nós nos livrarmos da nossa antiga natureza, do velho modo de viver. Por favor, André, o nosso tema de hoje seria esse aqui, ó, lixo no lixo. Vejam bem aqui, por favor, aquele homem jogando o outro. Olha aí você de azul e olha você de azul. Diga, eu sou esse homem de azul, jogando o azul no lixo. O que você se compara que não serve mais com a sua vida, que é incompatível com as páginas do Evangelho? Com aquilo que de forma aqui corriqueira, insistente, a gente está pregando para você. Fulano, abre mão disso, para de fazer isso, não fala mais isso, não anda com esse, não faz, não visita aquele lugar, não faz. O que você precisa jogar hoje no lixo? Então lixo no lixo. A gente aceita Jesus, irmãos, aceitamos Jesus. Muitas pessoas se apoiando aqui de uma forma metafórica. A Bíblia diz sobre o batismo. Batismo de imersão, ele tem uma tipologia de matar a velha natureza e nascer a nova. Agora eu preciso mostrar para essa nova natureza que ela tem que renunciar todos os dias. Não é só aquele dia, porque nesse dia aqui você deixou de fumar, você deixou de mentir, porque está fresco, está fresquinho. Você não faz as asneiras que você fazia antes, mas não é só sobre esse dia. É todos os dias você tem que acordar e jogar esse velho homem, essa velha natureza na lata do lixo, irmãos. Todo dia eu preciso lembrar do velho eu e jogar ele fora. Não tem espaço para duas pessoas habitarem no mesmo corpo. A velha natureza e um novo homem. Uma vez que eu começo a dar vazão, a velha natureza, o novo homem vai se apagando. Então eu preciso pegar o meu velho homem hoje, os meus velhos costumes, em que eu vejo que a ilha de Éfeso está praticando e falar, caramba, estou na igreja, mas estou igual a ele. Caramba, o outro que não é crente, eu estou com comportamentos igual a ele. Se você vê que pessoas mundanas têm o mesmo tipo de linguajar seu, você está muito fora das páginas da Bíblia, irmão. Se você vê que amigos seus totalmente mundanos se vestem da mesma forma que você, indecente, promíscua, sensualizada, você está muito fora da Bíblia. Nós precisamos, irmãos, parar com o ritual de batismo, submergir. Precisamos parar com rituais cristãos. Fui para o encontro, não sou Jacó, agora sou Israel. Eu quero saber se é Israel na segunda depois do encontro, na terça depois do encontro. Eu quero saber se eu sou Israel quando eu chego em casa, o tipo de bebida que eu tinha lá no armário e agora eu jogo fora. Eu quero saber se eu sou Israel, se eu procuro a quem eu devo para pagar, irmãos. Eu quero saber se eu sou Israel, se eu não fico mais olhando pelo retrovisor aquela bunda de Itanajura que passou. Se eu tenho coragem de bloquear os contatos antigos. Se eu tenho coragem de romper literalmente com a velha natureza. Se eu tenho coragem de falar para a carne, minha carne, se depender de mim, você nunca mais será alimentada. Esse é o novo Israel. Não é aquele que fica, estou devagar, mas pelo menos estou indo. Já era para estar voando, irmãos. Já era para estar voando. Já era para estar voando. Já era para estar, com o livro de Timóteo, você passou pelas páginas todinha aqui. Já era para estar dando voos, decolando aí, irmãos. Já era para ser Paulo na vida de muita gente, mas está insistindo ainda em ser Timóteo. Que bom que você pelo menos quer ser Timóteo. Mas até quando vai ficar assim, estou fraco, estou fraco, estou fraco? Ei, para com essa mentira. Força para pecar você tem. Força para fazer o que é errado você tem. Canaliza essa força. Por que Jesus chamou Paulo? Você vai ler nas páginas do livro, Jesus viu a velocidade que Paulo tinha, a coragem que ele tinha, e falou assim, aonde abundou o pecado de Paulo, ou seja, o que ele fazia de ruim, agora ele vai pegar esse cavalo, vai ser um mensageiro meu, da mesma maneira que ele perseguia os crentes, agora ele vai pegar o seu cavalo e vai anunciar a minha palavra. Alguém recebe isso nessa noite aí, meu irmão? Diga assim, velho ao velho. Diga velho ao velho. Diga lixo no lixo. Diga lixo no lixo. Aí vocês têm que ficar ouvindo aqui minha esposa se desgastar sobre infidelidade.
O velho homem era ladrão, irmão. Você roubava a todos e a Deus, irmão. Agora, se você nasceu de novo, você não deve mais roubar. Nada do que é seu não te serve mais. Você tem que ser incomodado com isso. Tem incomodado. Essa semana eu vi 2 dinheiro caído em algum lugar. Eu falei, o dinheiro aqui. A velha criatura é o seguinte. Ou a velha criatura, um dinheiro caído, pé em cima do dinheiro. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão, irmão. Levanta a mão. Se estiver mentindo, já vai pegar. Quem já fez isso aqui? Quem já viu um dinheiro no bolso de alguém e falou assim, vou atrás, vou esperar cair? Agora não. Agora, ô irmão, seu dinheiro está caindo aí, ó, vigia, vaso. Vi um dinheiro aqui, não tem dono, não era seu. Tá igual meus filhos. Achei R$50 perdido aqui em casa. Achei na minha casa. Achei. Olha só. Que maneiro, né, Fábio? Ei, agora nada do que é seu não pode estar na sua mão, nem na sua vida. Você tem que ter identidade, só querer aquilo que é seu. Tem que desejar aquilo que é seu. Olha o que ele diz, livre da sua antiga natureza. Todo mundo alto, bem junto aí, por favor. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Como era? Diga, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. É tão real que ele diz assim, agora eu faço um convite para vocês, verso 23, deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Quem é que a gente deve atribuir? Espírito Santo. Irmãos, eu vou fazer uma campanha no monte. Irmão, você não muda caráter no monte. Eu vou ler uma Bíblia para ficar mais espiritual. Você não muda caráter se você não quiser somente uma leitura. Eu vou para um monte mais ungido. Eu vou atrás de um pastor mais... Não existe. A igreja não existe. Caráter é decisão. Você sabia que tem aluno bom em faculdade ruim, mas é o melhor do que o aluno da faculdade, o aluno ruim da faculdade boa? Tem gente falando assim, tem que pregar a melhor faculdade. Como a melhor faculdade para um aluno péssimo? Então como é que alguém vai procurar uma igreja com mais doutores, né? Com mais pessoas de cargo eclesiástico, mais renomados, se você é incompatível? Eu preciso para uma igreja melhor, para uma cela melhor. Se ache, meus irmãos. Se ache primeiro. Eu preciso de um trabalho melhor. Se ache primeiro. O problema não está no trabalho, o problema não está na igreja, o problema não está na cela, o problema não está no seu casamento, o problema está em você. Você começa por você. A gente quer melhorar o mundo dos outros, mas a gente não quer melhorar o nosso mundo. Precisamos melhorar o nosso mundo, irmão. Já pensou se hoje você ouvir essa palavra e praticar menos um corrupto no mundo? Já melhoramos pelo menos aí quase 2.000 casas. Já pensou na sua empresa, se todos os homens que estiverem aqui, ouvindo aqui, as empresas amanhã receberem homens transformados, que não mais roubam nas suas empresas, vai melhorar a vida de todo mundo. Então antes da gente querer que Brasília mude aí você a sua vida, irmão. Mude aí você, os seus conceitos, a sua forma de pensar. E qual a forma que a gente é convidado a mudar? Deixe que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes. Quem é responsável por isso? Espírito Santo. Aí que está, meu irmão. Eu acho ruim de ler isso aqui agora. Se você está aqui e não muda, é sinal que ele tem tentado ter acesso a você, mas você tem fechado a porta para ele. A parte mais triste é essa aqui agora, a parte B. Se eu não deixei de fumar, se eu não deixei de beber, ao levantar a mão para Jesus, se eu não deixei de xingar, é sinal, meu irmão, que eu estou muito longe do Espírito Santo. É sinal que eu fechei a porta para ele. Por quê? João 16, verso 8, diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e se a Bíblia diz que convidando ele ajuda a gente a melhorar, tem um problema que não está na trindade. O problema está em mim. Então, a pessoa imperfeita sou eu, que não quer melhora sou eu. Quem acredita no poder do Espírito Santo? Eu acredito. E por que não funciona na sua vida? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que Paulo diz aos Éfesos? Deixe que o Espírito Santo vos ajude. De que forma é isso, pastor? Simples, irmãos. Não tem nenhuma fórmula a não ser essa aqui.
é todo dia acordar e falar: Espírito Santo, o homem mau que eu sou quer acordar junto comigo. Me ajuda a negar a minha carne, a fortalecer a minha fraqueza, a ser um homem espiritual. Se você puder, toda manhã, faça jejum. Tire 3 horas, 2 horas e meia de jejum. Se você quiser ter amizade mais ainda com ele, que hora você acorda? 7 da manhã para trabalhar? 6 e meia, meia hora conversando com ele antes. Você vai ver como é que vai ser o seu dia. Então deixe que o Espírito Santo os ajude. É simples, o nome dele é Espírito Santo. Se eu quero ser amigo de alguém, tem que ter compatibilidade. Então ele quer ser meu amigo, mas eu não deixo a santidade florescer. Eu continuo sendo uma pessoa carnal. Como é que eu vou ser amigo de alguém que é santo? Como eu estou aconselhando aqui, Paulo falou para os varões daquela ilha: ó, não se contamine com os amigos lá, porque vocês são santos, eles não. Então, se o próprio Paulo instruiu os irmãos de Éfeso não caminhar com os outros, o salmista também incluiu isso, como é que o Espírito Santo vai caminhar com alguém perverso? Ele começa a caminhar depois que a gente aceita. João 16:8. Se eu deixar que ele me convença, João 16:8. Aí ele começa, ó. Quando ele vier, ele já veio? Quem sente ele aí? Ok? Quando ele vier, ele convencerá quem? O mundo da justiça e do juízo. Então todo dia, meu irmão, antes de você acender um cigarro, o Espírito Santo está te cobrando. Agora, se você não consegue sentir o tocar dele, daquilo que é errado, e você consegue acender, consegue pecar, consegue roubar, meu irmão, aí não é culpa dele. São os seus ouvidos que estão cheios de cera, impedidos de ouvir a voz dele. Porque nunca vi alguém com uma obra tão fantástica na Bíblia, no qual a pessoa do Espírito Santo fez. Jesus falou assim, ó: eu tenho que ir, mas quando ele vier, ele convencerá. O primeiro sinal dele, em Atos 2, botou todo mundo como embriagado, foram repartidas a língua. O primeiro sinal dele foi uma multidão de pessoas se arrependendo dos seus pecados. Em toda a história de Atos Apóstolos, você vai ver a atuação do Espírito Santo de forma poderosa. Como é que ele perdeu o poder dele, a eficácia dele? Não, fomos agentes que diminuímos a intensidade de entrega a ele. A Bíblia condena um pecado e diz que ele não tem perdão. É o pecado de blasfêmia do Espírito Santo. Esse pecado é descrito quando Jesus ele é impelido a tirar demônios das pessoas pelo poder de Deus. E uns judeus vieram julgar Jesus dizendo assim: ele tira Belzebu por Belzebu. E Jesus colocou essa fala quando você não atribui a obra de Deus a Deus, diz que é a obra do inimigo. E eu entendo dessa forma, que quando você não faz menção do Espírito Santo, quando você não obedece à pessoa do Espírito Santo, automaticamente você vai dar lugar ao diabo. Porque o Espírito Santo é a nata de Deus. Ele é a pessoa em que Deus prometeu que ajudaria na nossa caminhada. Os discípulos ficaram preocupados, dizendo assim: poxa, o Senhor vai nos deixar órfãos? Ele falou: não, eu enviarei o Consolador a vocês. Então, se eu ando perturbado, eu estou muito longe do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que traz a paz. Ele tem um símbolo de pomba. Ele traz a paz que excede o entendimento. O Espírito Santo ele é aquela pessoa que traz os frutos do Espírito para a gente. Aquilo que foi mencionado domingo para cada um de vocês. Então, preocupante hoje, a gente tem falado do Espírito Santo, mas são poucos portadores dele. Porque o que tem de gente violenta, o que tem de gente maldosa, o que tem de gente pecaminosa, o Espírito Santo não compactua com nada disso. Não vem me rodopiar que eu vou falar que é doutrina de demônio. Se você bebe e fala palavrão depois que falar em língua, vai tomar um rateio, um pedala robin na cabeça. Ele é santo. Aí em casa xinga, briga com o marido. Na igreja quer falar em língua, doutrina de demônio. Se a gente orar, você cai. Doutrina de demônio. Espírito Santo é santo aqui e lá fora. Ele não é atemporal. É quando você quer. Ele é contínuo, ele é permanente. Então o seu estilo de vida dentro e fora da igreja vai dizer se você tem ele. Conduta, ética. Está comigo aí ou não está? Então desde que o Espírito Santo renove seus pensamentos. Caramba, como é que eu faço, pastor? Eu quero me libertar do pecado, eu quero me libertar desse mal. O Espírito Santo pode renovar você. Talvez você entrou aqui e se sente tão pesado, abrir mão de algumas coisas do mundo, sabe? Tão obcecado ainda de alma, de corpo com as coisas do mundo. Aí o texto está dizendo para a gente: deixa que o Espírito Santo vos ajude. No momento que o pastor termina o culto e fala assim: meu irmão, quem recebeu essa palavra precisa fazer alguma ação diante de Deus.
Quem quer colocar algo diante do Espírito Santo de Deus, vocês ficam no seu lugar estático. Vocês são para correr, para selar essa palavra, dizendo: Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Então o Espírito Santo, ele quer nos ajudar. Na verdade, ele não quer deixar de cumprir aquilo no qual ele foi enviado à terra para fazer. A Bíblia diz em capítulo 1 de Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Olha quantas coisas. A terra era sem forma e vazia, a terra estava um caos. Quem estava lá colocando ordem sobre tudo? O Espírito Santo. O Espírito Santo quer dar ordem na nossa mente. O Espírito Santo quer dar ordem no nosso coração. O Espírito Santo quer dar ordem na nossa casa, quer dar ordem no nosso ministério. Ele quer colocar a nossa vida em ordem. Para quê? Para que as demais coisas possam funcionar depois da ordem. Efésios 1,13, lembra lá do culto passado? Vós foi selado com o Espírito de Deus para saber o dia da redenção. Se você não tem o selo do Espírito Santo, você não vai cumprir o arrebatamento. Ontem eu tive no Indocto, segunda-feira no Indocto. E esse médico, ele é muito parceiro, muito amigo, a gente troca muitas ideias. Minha esposa teve um tempo nele lá atrás, aí ele falou: cadê o Alexandre? Eu voltei lá ontem, passou uma bateria de exame, gente, para fazer. Tomara que não ache nada, né? E aí ele começou a falar assim: Alexandre, você que é um cara entendido, e aí essa guerra? Eu falei: Jesus voltando. Ele: como assim? E ele tem umas imagens atrás, bem grandes assim, mas é um cara. Aí ele trancou a porta, eu falei para ele assim: doutor, o senhor sabe que existe o céu? Sei. E o inferno? Também sei. Eu falei: você quer ir para onde? Ele: para o céu. Eu falei: então senta aí. Daqui a pouco está o cara chorando, arrepiado. Eu falei: doutor, a Bíblia está se cumprindo, Jesus está voltando. O quanto antes, reúna a sua família, faça uma conversão labial de coração, arrependa dos seus pecados, que aquele que há de vir virá e não se tardará. Mandei um link dessa guerra para ele, de um mestre bíblico. Ele falou: caramba, que coisa profunda. Eu falei: é o que está acontecendo. Você está comigo aí? Não. Nós precisamos sinalizar o caminho para outras pessoas. Você não vem para a igreja para ficar mais bonito, você vem para a igreja para cumprir um propósito. Você precisa ser um evangelista, você precisa pregar, mas para isso tem que ter verdade na sua vida, tem que ter as características de Cristo, tem que deixar o Espírito Santo falar através da sua vida. Tem alguém comigo aí? Não? Revistam-se da sua nova natureza, ou seja, vou tirar a roupa suja. Quem aqui trabalha com, por exemplo, pedreiro ou mecânico? Vou dizer mecânico porque mexe muito com óleo, ok? Carro, debaixo do carro, né? E pedreiro, por favor, levanta a mão. Pedreiro e mecânico, assim, levanta a mão assim, são profissionais honrados demais. Você senta na mesa da sua casa no sofá com a roupa do trabalho? Não senta. Por quê? Roupa de trabalho é roupa de trabalho. A mesma coisa ele manda: revistam-se com a sua nova natureza. Essa roupa suja precisa ser tirada e a nova precisa ser colocada. É uma roupagem, ou seja, revestimos de Cristo. Então eu preciso me revestir com essa nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa a Deus. Olha que carta assustadora, a Epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 20, lá no final da Bíblia. Epístola de São Pedro, ou carta também de São Pedro, capítulo 2, verso 20, posso ler? Vamos lá no final da Bíblia, capítulo 2, verso 20, por favor. E quando alguém escapar da maldade do mundo, ao conhecer o Senhor Jesus Cristo Salvador, mas depois deixar se emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que conhecer e rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Olha o ditado que ele vai dizer. Nesse caso, neles se confirmam o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca volta a envolver-se na lama novamente. Irmãos, é muito conceituoso, desculpa qualquer tipo de discriminação que alguém da internet vai achar, mas pegar uma pessoa que fala assim, que era idólatra a vida inteira e se converter, a gente usa a palavra conversão, é mudança. Pegar um espírita e se converter, mas pegar um crente e falar: fulano saiu da igreja agora, está no mundo, é muita porcaria. Não sei se você sabe, quem tem cachorro em casa? Cachorro, ele auto se recicla, né? Ele vai lá e come, o estômago dele embrulha, ele vai lá e vomita, daqui a pouco ele vai lá e faz o quê? Come o vômito dele. Não sei se você já tentou tirar um porco da lama, já tentou?
Meu irmão, na primeira oportunidade ele vai lá se envolver na lama de novo, porque é o habitat natural dele. E a Bíblia está comparando a gente com aqueles que são tirados da lama e desejam voltar para lá. A Bíblia está comparando a gente com aqueles que já vomitaram. Irmão, não sei você, mas eu vomitei muito no mundo. Quando eu vim para Jesus, joguei tudo que não prestava fora. Tem gente lá comeu o meu vômito. Se você não aguenta o teu vômito, imagina o que nós já jogamos. Quem já jogou um vômito fora aqui? Tem gente comendo aquilo que a gente não quer mais. Ou seja, se não serve para mim, como servirá para ti? Então tem cristão se comportando como porco e como cão. Cão voltando a comer das mesmas porcarias, e porco voltando para o mesmo lugar da onde o Senhor já te tirou. Vou repetir mais uma vez: cão voltando para as mesmas porcarias, porco voltando para o lugar da onde o Senhor lhe tirou. É difícil dar um glória, né, irmãos? Difícil, né? Onde nós somos iluminados, depois queremos voltar para as trevas. Tem gente voltando para o mesmo lugar da onde fedia. Aleluia nada, Márcio. Tem gente ainda depois de estar com a nova criatura, cheio de saudade. Passa pelo aperto, porque para ser crente tem que se abdicar de muitas coisas. Aí passa pelo aperto financeiro. Aí fala assim: não, porque lá no mundo eu fazia, e não perde o contato de lá. Você esqueceu que essa velha criatura já morreu, irmãos? Nós não temos nada a ver mais com o passado, meus irmãos. Nosso passado já foi, já sucumbiu. Então quando eu volto a comer as mesmas coisas, quando eu pego meu telefone e vou num contato antigo, eu estou comendo um vômito que eu joguei fora um dia. Quando eu pego meu telefone e vou para a prática antiga, eu estou lá voltando ao lugar aonde Deus já me tirou. E não é Deus que me jogou lá, são minhas escolhas. Por isso, lixo no lixo. Por que Deus dá tanto não pra gente? Senão toda hora um cachorrinho aqui vai querer comer o vômito. Toda hora uma porca aqui, um porco aqui, um animalzinho desse vai querer voltar ao lugar de onde Deus já te tirou. Dá um catuque na pessoa do seu lado e fala: Deus já mandou você sair de muitos chiqueiros e você não sai. Qualquer ambiente que você esteja, que é um verdadeiro chiqueiro, você deve sair dele. Se eu tenho amizade com porco, eu sou o quê? Se eu tenho amizade com cachorro, eu sou o quê? Então, isso aí. Pronto. Eu nunca vi. Tem uns loucos hoje, né, meu irmão? Hoje o Cláudio Duarte postou uma coisa que eu falei: cara, que interessante. Os pais envelhecem, a família coloca num asilo, né? Agora compram um bebê para substituir a criança. Mas os cachorrinhos estão nas praças, todo mundo: cãozinho, meu filho, filhinho, filhinho, filhinho. Cachorro não é filho. Cachorro é cachorro. Uma geração de hoje caduca. Eu moro em apartamento, toda hora tem uma madame levando um cachorrinho, neném da mamãe. Daqui a pouco tem ela: Você pode até rir, mas não é motivos, né, gente? É até engraçado, desculpa, descontração, não era a intenção. Mas tem gente fazendo de cachorro, de animal, gente. Tem gente que tem coragem de gastar com um cachorro, mas não tem coragem de educar uma criança. Cheio de criança no orfanato, cheio de criança para ser adotada, mas pega um cão. Porque eu vou andar com quem eu me pareço. Eu vou cuidar de quem eu me pareço. Você não está vendo o que a galera está fazendo aí na mídia? Botando máscara de cão, todo mundo quer ser animal hoje. Você não está vendo na internet não, irmão? O mundo está de cabeça para o ar, Jesus está voltando. A galera está botando máscara de cachorro e reúne uma cela. Que loucura! Até os cães estão fazendo cela e você não está. Repete comigo: N-A-O-T ou não? Vai que eu não estou acabando. Fala N-A-O-T ou não? E ele vai dizer após isso, por favor, verso 25: portanto, abandone a mentira. Lembrando, qual é o contexto aqui? Olha para mim, por favor, irmãos, contexto.
Paulo está pregando para os novos convertidos da ilha, dizendo, vocês não devem ser igual aos amigos de vocês, não. Vocês agora levantaram a mão para Jesus, entregaram o coração, se batizaram nas águas. Vocês não têm que fazer o que eles fazem, nem estar onde eles estão, vocês são diferentes. Portanto, agora a gente, ela botou o fly aí, os 4, bota aí, qual o primeiro fly? Mentira. Olha para o irmão do seu lado, não a mentira. Diga, N-A-O-T-I-O, não. Diga não a mentira. Meus irmãos, a gente vai apanhar bonito agora, depois você fica chateado com Deus, comigo não. Quantos crentes ainda são mentirosos? Meu irmão, eu acho que o cara que mente é um assassino. Porque o título de Deus é verdade, e o pai da mentira, quem criou a mentira foi Satanás. Jesus falou, o pai da mentira é Satanás, então quem mente é filho dele. Lembra dos cultos antigos aqui? O filho vai lá no portão comunicar quem está batendo para fazer uma cobrança, aí a mãe lá fora, mãe lá dentro diz assim, vai lá filha, avisa que a mãe não está. Aí o neném chega lá e fala, ô moço, a minha mãe está lá dentro, mandou avisar que não está. Nós fomos criados, nutridos numa natureza em que dá-se a mentir. Uma mentirinha de vez em quando não tem problema. A gente vive a natureza do dia 1º de abril, o dia da mentira. E aí sabe quem morreu? Matando quem está vivo. Quem esse ano aqui no 1º de abril falou alguma mentira e depois, peguei? São coisas poucas, são costumes antigos. São coisas tradicionais de quem está lá fora e a gente está aqui. Em vez de você falar a verdade, você vai aprender mais um pouquinho abaixo, você está danando-se a falar a mentira. Mentira é a maior idiotice de um cristão. Pessoas que se convertem, mas ainda são mentirosas, não querem largar a mentira, não querem mudar os lábios, portanto abandone a mentira. Mas olha o que achei dentro desse texto aqui. Tem gente que fala assim, eu não minto mais, mas também não se posiciona para falar a verdade. Olha o que o texto diz, portanto abandone a mentira e digam a verdade. A pessoa não mente, mas também ela vê o erro e não fala a verdade. Ela não tem palavra, não tem postura. Então não é só não mentir, é ser verdadeiro e é falar a verdade. O que adianta você ser dono da verdade, está cheio de Deus aí, mas não abre a boca para falar? O problema hoje não é o nosso silêncio, mas é o grito dos perversos. Os perversos estão gritando e os crentes estão ficando em silêncio. Então, não abandone a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todo parte do mesmo corpo. Irmãos, não é só aqui não, tá? Por exemplo, vou falar, tem uma religião, não quero dizer aqui, está na internet, uma religião que fala assim, nós somos irmandade, já pegaram, né? Nós somos irmandade e a gente tem que ser leal, só a gente aqui, com os de fora a gente pode ser desleal, pode mentir para eles, mas aqui a gente faz um juramento que entre a gente é tudo verdade. Não, o evangelho é só isso, quer respeito nosso de quem está aqui e de quem está fora também, porque na verdade eles irão validar pela verdade que a gente usa lá fora. Essa é a diferença. Eles mentem, Timóteo, eles podem, tu não, Timóteo. Eles podem, tu não, Timóteo. Então deixar a mentira e falar a verdade. Verso 26, ira. Irmão, o que você conhece de ira? Diga comigo, não a ira. Primeiro é mentira, segundo é a ira. O que você conhece de ira? Por exemplo, o cristão tem direito de se irar? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Gente, tem gente que não levantou, então o quê? Quem acha que você tem direito de se irar? Não põe o sol sobre vossa ira. Deus se irou, mas Ele manda controlar. Que tipo de ira é conduzida a esse texto? Presta atenção. Por exemplo, eu estou vendo uma injustiça, eu vou me irar com aquela injustiça. Eu estou vendo um ato pecaminoso, eu vou me irar, porque o meu senso de justiça faz com que eu me ira, com que eu pratique a ira. De que forma? Não é uma ira que vai chegar no pecado, eu me revolto com aquela situação. Por exemplo, eu estou vendo ali um neto bater na avó, eu vou ficar rindo, vai netinho, bate na vovó, vai vir o que dentro de mim? Eu já até fechei a mão, vai vir o que dentro de mim? Já viu o que dentro de mim? Uma ira.
Mas ele diz assim, ó, não põe o sol sobre vossa ira. O que é o ira? É o momento que você tem a sensibilidade de que alguém está fazendo algum ato de injustiça com alguém. Você está irado, meu irmão. Você está irado. Um estuprador, você fica irado. Você fica rindo para o estuprador, você está irado. Mas ele diz assim, ó, não ponha o sol sobre vossa ira. A gente costuma colocar esse momento de ira para casal. De que forma? Por exemplo, casal que dorme brigado amanhece como? Já com pecado na vista. Ah, não falou comigo, também não fala. Vai trabalhar sem falar, aí um para o lado, para o outro, o dia inteiro não manda mensagem, aí dentro de casa aquele esfriamento, a comida está lá, se quiser coloca. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado. Quantas vezes já fizemos isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Tem que se resolver, meu irmão. Tem que se resolver. Já falei a estratégia da caneca aqui, né? Tem que colocar lá em casa. Ó, se você é ruim de pedir perdão, volta uma aba da caneca para outra. Na cama, a tua é dela, a tua é azul e a dela é rosa. Aí você bota assim. Aí você está brigado os dois, meu irmão. O sinal de bandeira branca, sabe que é bandeira branca numa guerra, né? Me rendo, né? Aí você vai virar a aba da caneca para fora. Você vai dizer assim, ó, perdi, me rendi. Aí outra parte vai fazer uma leitura dizendo assim, eu confessei o meu erro. Aí vocês voltam ali um outro, criam uma estratégia, alguma coisa. Ou alguém tem que ser cara de pau e falar, como é que vai parar com essa brincadeira aí de criança aí? Pô, irmão, tenho 20 anos de casado, meu irmão. Assim como? Quantas vezes eu saí de casa, irmãos? No primeiro ano já falei para vocês, peguei mochila, fui embora de casa, rodei, depois voltei para casa e falei, para onde eu irei se só tu tens o que eu preciso? Tá doido, cara? E a gente, quantas vezes, irmão, já fiquei bicudo dentro de casa, deixando essas coisas. Hoje a gente fala assim, gente, quanta infantilidade, meu Deus do céu, por parte dela. Mas presta atenção. Vai embora não, Jesus, ela está aqui, ó, tá ali. Passa lá em casa, Jesus. Mas é sério, quantas vezes, irmão, eu e ela erramos, nós dois, irmãos. Não põe o sol sobre vossa ira. O que a Bíblia ensina pra gente? A Bíblia está dando um antídoto de não piorar o que já está ruim. E a gente consegue, meus irmãos. Consegue. O que é isso? Deu ruim agora? Pode ser com um irmão, pode ser com alguém. Vai deixar para a semana que vem resolver o problema da cela passada? Vai embora da cela chateado? Na próxima semana você fala assim, estou indo obrigado. Na terceira você já não quer ir mais, irmão. Você sai da igreja chateado porque alguém de algum ministério teve algum vulco-vulco com você. 2 cultos para você ficar com o coração pesado. No terceiro você falta, no quarto você fala assim, pastor, estou indo embora daqui. Mas a Bíblia dá remédio para a gente, não põe o sol sobre vossa ira. Lembra que nós somos, lembra ao telefone, lembra que nós somos cristãos convertidos? Lembra? Quem tem que irar e depois dar continuidade de pecado são os varões de Éfeso. Aqueles gregos que não se converteram, nós não, irmãos. Nós não temos direito. A Bíblia está dando uma sessão de cura para a gente, não põe o sol sobre vossa ira. Ou seja, não durma com problema, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Quanto conselho nós temos aqui? Não roube, não roube, não põe o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao pecado, ao diabo. Olha quantas coisas, né? Então a ira, não pequem, e não pequem ao permitir que a ira o controle. Acalme a ira antes do sol se pôr. Por quê? Pois ela cria oportunidade pro diabo. De que forma é isso aqui? Por exemplo, era um probleminha de nada, mas eu dormi, Satanás vai me alimentar. Quem aqui há de confessar, meu irmão, que você se dormir com um pecado pequeno, ele amanhece gigante, meu irmão. Ele se alimenta do nosso ódio, do nosso sono, né? A Bíblia diz no Salmo 4, verso 8, que Deus abençoa o sono do justo. Em paz me deitarei e descansarei, porque só tu me faz repousar em segurança. Mas se eu tiver com ira, não é Deus que vai me alimentar, o diabo vai me visitar. O diabo vai me visitar. De verdade, precisamos, meu irmão, estancar a ira, antes que se transforme em ódio. E tem pessoas morrendo por causa de ódio, com câncer por causa de ódio, com doenças emocionais por causa de ódio, mas era uma ira, mas não cuidaram em transformar em ódio. Aí veio a doença, se alastou e agora está aí, quase incurável. Roubo. Repete comigo, diga não ao roubo. Uma prática detestável. A Bíblia chama o diabo de ladrão. João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Qual o primeiro apelido dele? Qual a primeira sugestão que ele é apresentado? Diga, ladrão. Ok. Como que o governo de hoje é manchado?
por que você votou nele? Porque um ladrão vota em um ladrão. Não ao roubo. Presta atenção, não ao roubo. Não ao roubo. Nós somos cristãos. Por que Paulo coloca isso dentro dessa igreja? Porque certamente os varões daquela igreja tinham umas paradinhas fora, umas pretazinhas. Sabe como é que é, né, pastor? Estou caminhando, mas um negocinho ali, né? Ilícito, um contatozinho, uma coisazinha falsa. Meu irmão, deixa eu falar para você que até dentro disso aqui para mim é um roubo. Jeremias 23, ele diz assim: não devemos construir o nosso palácio com o trabalho de alguém. Não devemos edificar a nossa casa servindo do serviço de alguém. Cristão não tem que usar roupa de marca falsa. Se você não consegue sustentar a marca, compre aquilo que o seu dinheiro cabe. Isso é roubo. Você usa uma blusa da Nike falsa, você está roubando direitos autorais. Abre o livro na primeira página. Para você copiar esse livro e publicar ele, você tem que pedir autorização para mim. Não se serve do serviço do seu próximo sem lhe pagar o que é devido. Ah, eu estou usando um Nikezinho falso. Você é crente, compre Olímpicos. Não gostou não? Estou nem aí. Ó, outro dia veio um cara aqui. Ó o meu filho e um monte de jovem. Caraca, tu viu? Obrigado. Como isso pega na igreja, né? É uma verdade. Ó, veio um cara aqui na igreja. Olha isso, pastor. Aí estava com um Nike, que é 16 mil reais. Mas era falso. A galera começou a zoar. Eu tive que parar, porque era uma autoridade que estava com a gente. Olha como é que é o negócio. Ah, eu estou com um relógio. É réplica? Pecado. Alguém pegou a marca de alguém e está se fazendo em cima de alguém. Não se serve do serviço do seu próximo. Isso é roubo. Você nunca ouviu isso? Alguém tem a marca, alguém tem direito sobre ela. Se não dá para sustentar a etiqueta, veste aquilo que o seu bolso é capaz de cumprir, irmãos. Veste aquilo segundo o seu... Aí, irmão, um salário mínimo com bolso da Louis Vuitton. Gente, não tem compatibilidade. Sabe qual é o nosso problema de crente? Queremos ainda continuar olhando para lá. Você tem que olhar para aquilo que você é. A nova criatura não é o que ela veste. A nova criatura não é o nível do relógio, o nível da roupa. A nova criatura é provida de verdade, caráter. Você sabe que o mundo costuma comprar carro zero, mas não pagar. Paga só primeiro, depois entra em BA. Mas você que é cristão tem que olhar. E o fulano trocou de carro, cheio de prestação, e o seu está quitado. Se contente com o que você tem. A Bíblia traz a gente a um nível de contentamento. Eu vos digo, está na internet, se quiser pode falar o que for. Qualquer um que use réplica de roupa está roubando. Está roubando. Isso é roubo. Isso é furto. Marcelo abriu uma loja de bolo, MT. Cadê ele aí? Levanta a mão, pecador. Isso. Abriu a loja. Ele botou o nome, é Vozilma, né? O teu, né? Vozilma. Ó, já estou fazendo propaganda, viu? É lado bom. Quanto mais falava de Jesus, mais ele crescia. Presta atenção. Aí ele botou lá, Vozilma. Só que tem a vó, Alzira. Mas a Vozilma é a vó dele mesmo, da Tiele, a vó dela. Só que ele pegou o mesmo formato. Alguém da franquia ligou para ele: se não tirar, vou processar. Toma. Aprende a ser crente. Aprende a ser crente. Agora colocou a própria. Deus não chamou a gente para copiar ninguém. Deus chamou a gente para sermos autênticos. Levanta a mão para cima e diga: eu amo a Vozilma. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.
Estamos num culto? Somos crentes? Quem tem roupa falsa em casa, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Olha aqui. Obrigado pela verdade. Depois desse culto, não, pode falar, vai lá. Só assim dá tempo de eu procurar aqui. Pode falar, irmão, tá liberado. Só não pode ir no banheiro. Se a minha internet funcionasse aqui, Jesus. Presta o telefone aí, Bárbara. Abre aí Jeremias para mim, por favor. Jeremias 23. (13) 22:13, desculpa, 22:13. Jeremias 22:13. Vou dar um testemunho para mim do que eu estou falando, para não ficar apenas uma cobrativa sem antes ter cortado aqui para mim. Quem um dia já comprou na loja que eu tinha, Mania de Fé? Quem um dia já foi meu cliente? Ok. Eu tinha 144 DVDs originais evangélicos em casa. Na época todo mundo comprava no camelô 3x10. Eu tinha DVDs originais, 144. Eu cheguei a pagar no DVD Cassiano em 25 anos, R$49. Eu cheguei a pagar em pregações de Marco Feliciano, R$29,90. Mas todo mundo ia lá em Bangu e comprava. Por que Deus me prosperou com 8 lojas? Verdade. Que aflição espera para Joaquim, que edifica o seu palácio de forma desonesta? Constrói suas paredes com injustiça, pois abriga gente do seu povo e trabalha sem pagar o seu. Em outras traduções está: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e serve do serviço do seu próximo. Na versão corrigida: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que serve do seu serviço do seu próximo, sem remunerá-lo. A marca que você está utilizando, está pagando royalties para ele? Pecado. Por que a sua vida não rompe? Pecado. Como é que eu abri minha loja? Quantos era? 144, né? 144 DVDs evangélicos originais. Abri uma locadora na Vila Aliança. Fui para Caxias Shopping, fui para Niterói Shopping, Barca Shopping, Rua São Pedro, nem lembro mais o nome da rua de São Gonçalo, Alcântara, Sulacap Shopping, Bangu, Estação de Bangu, como é o nome da Silva Cardoso, Galeria Matilde, tudo por causa de honestidade. Tudo por causa de honestidade. Então o que eu estou falando para vocês tem validade. Essa semana chegou uma menina para mim. Ela falou assim: pastor, deixa eu te dar um testemunho. Eu falei: conta, minha irmã, seja rápida. Ela falou assim: pastor, eu estava roubando. Eu falei: como? Ela falou assim: eu estava com salário Bolsa Família. Deve estar aí. E ela falou assim: e eu não entendia por que eu não prosperava. Eles mandaram eu refazer um cadastro. Aí me parece assim que ela ouviu uma palavra, o Espírito Santo cobrou ela e tudo. Ela falou assim: pastor, para mim receber essa Bolsa Família eu tenho que mentir, dizendo que eu não tenho casa própria, dizendo que meu marido não trabalha. Isso é mentira. Talvez você esteja aqui hoje com essa bolsa miséria que está prendendo a sua vida e travando a sua vida. Ou confia ou não confia em Deus. Talvez você está aí morando de forma imoral com o seu marido, com a sua esposa, por causa de uma pensão, com medo de perder a pensão. Você tinha que ter o nome do seu livro ser riscado da vida.
fica se clavando em mixaria de pensão. Quem vai pagar as minhas contas? Fui moço, hoje estou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. A gente se rende a uma porcaria de lavagem. Por isso que nós vivemos como porcos, porque nossas atitudes dizem quem nós somos. Sai dessa vida de chiqueiro. Lei da vantagem, não. O governo, deixa ele na dele. Você é crente. Você não tem que usar roupa falsa. Você não pode dar mau testemunho. Você não tem que viver com o salário da tua mente acusadora. Vai para casa agora se deitar com o marido com mente tranquila. Não vai, por quê? Porque você sabe que você está em pecado. Mas um benefíciozinho, eu não posso perder isso aqui. Ah, é? Verso 28 de Efésios 4, 28. Quem é ladrão? Quem é ladrão? Pare de quê? Vai vir no próximo culto mascarado? Ou vai queimar essas roupas? Pastor, é roupa boa, não quero queimar. Então arranca a etiqueta. Tira o jacaré. Toma. Vai tomar. Cara desempregado, cheio de blusa da Tommy. Tênis que é uma fortuna no shopping. Como é o nome daqueles tênis lá que eu não sei? Meu irmão, meus tênis são 400 reais, meu irmão. É tudo democrata. Agora, sapato, tênis não. Qual é o nome daquele shopping lá do Village Mall lá, que tem um, bem assim na vitrine? O Gucci. Cara, outro dia eu parei assim e falei, deixa eu ver quanto que é essa porcaria aqui. Parei assim, falei, Jesus do céu, 2 fígados e um coração rins. Dá não, meu irmão. Aí tem gente aqui na igreja, meu irmão. Pior, quer ver uns? Não tem nem carro, mas a chave do carro está pendurada. Vamos lá. Quem é ladrão, pare de roubar. Repete comigo, estou acabando. Quem é ladrão, pare de roubar. Quem é ladrão, pare de roubar. Quem é ladrão, pare de roubar. Mais alto. Quem é ladrão, pare de roubar. Antes, ou em vez disso, use as mãos para trabalhar. Use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Ai. Toma, caldeirudo. Empenho e honestidade. Assim ajudará generosamente os necessitados. Então, peraí, a Bíblia manda até eu prosperar para ajudar as pessoas, não é para eu montar o meu castelo. E hoje os jovens, não, porque eu vou trabalhar, eu vou comprar meu carrão, porque eu vou comprar minha casa, porque agora eu vou viajar. A Bíblia está dizendo, ô miserável, você tem que trabalhar e prosperar para ajudar o meu reino. É engraçado. A Bíblia manda a gente a prosperar para ajudar as pessoas, o reino de Deus crescer, a irmandade evoluir. Então não roube. Outra coisa, diga não ao linguajar sujo. Repete comigo, linguajar sujo. Talvez para você já não fala mais palavrão. Quem não fala palavrão, levanta a mão. Se eu pedisse para levantar a mão, quem fala já é esculacho, né? Talvez para você já parou com isso. Mas já viu aquelas linguagem chula, maldosa? Hoje o pastor Sérgio me mandou uma história de alguém. Esse story é de alguém aqui da loja, que tem um comércio, mas botou um palavrão. Pegou um ritmo de música aí do mundo, alguma coisa, e botou um palavrão. Irmãos, você não está entendendo que a gente mudou de fase, mudou de vida?
eu sempre, quando tenho oportunidade, por exemplo, uma vez o vô Zilma. Zilma, é. Alzira é outra, né? Zilma é você. A genérica é a avó Zilma, né? Alzira, né? A genérica é Alzira, a sua que é a original. Isso. Uma vez eu falei com ele, falei, Marcelo, eu não compartilhei o teu link porque tinha um pagode lá. Ele, pastor, eu falei com a menina que faz o meu flyer, não faz isso não, pelo amor de Deus. Falei, ô misericórdia, e depois que você viu, não pediu para bloquear, não? Crentezinho botando lá. Se fizer figurinha é pecado. Você não entendeu que você já rompeu com aquilo que os outros fazem? Lembra, Paulo está aqui mostrando os irmãos da ilha, assim ó, o que eles fazem, você não deve fazer. Aí o cara pode, não, porque é uma música, dor de cotovelo. Meu irmão, quanto crente velho, barbado, com coisas antigas ainda. Não, porque eu gosto, é porque é da minha época, sabe como é que é, né? É só para contrariar. Duas paixões no peito. Ai, Jesus. Música de gente corna. Gente que toma bola nas costas. Gente que gosta de ser traído. Por que você não eleva os olhos aos montes, de onde virá o teu socorro? Por que você não canta, foi na cruz, foi na cruz? Por que você não dá um grito para o diabo ouvir, solta o cabo da não, mané? O nosso linguajar mudou. A minha playlist tem que mudar. Talvez você está aqui e zoou os irmãos do roubo da etiqueta do jacaré, da Nike. Mas se você é um curtidor de música do mundo, eu nunca vi um salmista se inspirar no Só Para Contrariar. Nunca vi um salmista se inspirar no Tom Jobim, no Roberto Carlos. O salmista, ele tinha inspiração no Senhor. A inspiração dele era em Deus. Se você está aqui na igreja, mas ainda curte música no mundo, aí está a brecha que o inimigo tem trazido sentimentos estranhos e antigos para derrubar a sua fé. Você já ouviu ou já viu em algum flyer de Instagram dizendo que o ouvido ele é parecido com um feto virado de cabeça para baixo? Já viu isso? Alguém já viu? Tá? Uma criança. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então no momento que você está aqui, está sendo avivado pelo ouvido, pela fé. Você não está vendo, mas está ouvindo. A mesma coisa. Uma música antiga vai te remeter ao carnaval de 2005. Uma música antiga vai te remeter ao carnaval de 2002. Meu irmão, se eu quisesse voltar no lixo, eu seria como o porco, você já aprendeu. Só quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Levanta a mão e diz como Cassiane, com muito louvor a partir de hoje. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aqui. Eu tenho na roda quem faz pecado, ou piada de sacanagemzinha, né? É pecado, irmãos. É pecado. Piada que tem uma pegadinha, que fala de coisas sarcásticas. Olha o que ele diz aqui, ó. Linguajar sujo e insultante. Preste atenção. Estamos pecando e não sabemos a natureza disso. Piadas. Coisas colocadas só para tirar risada do povo, vai comprometer a roda que a gente está. Está comigo ou não está? É complicado. É complicado. Olha quanta coisa nós temos aqui o não de Deus. Lembra? N-A-O-T-I-O? Não. O que a gente vai dizer não? Não ao linguajar sujo, N-A-O-T-I-O, não ao roubo, N-A-O-T-I-O, não à ira, N-A-O-T-I-O, não à mentira. 4 princípios, repete comigo: mentira, ira, roubo, linguajar sujo. Quer notícia boa? Estou acabando. Tá bom. Êxodo capítulo 20, verso 13. Pastor Leonel, que é o que mora mais longe. Se ele falar para mim continuar meia hora, eu vou falar. Êxodo 20, verso 13. Posso ler? Quem quer receber o não de Deus? Quem quer receber o não de Deus?
Você já reparou? Não minta, não roube, não insulte. É tudo contra o seu próximo. Lembra do grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. É tudo sobre o nosso próximo. Relacionamento com pessoas. Como Paulo apontou para eles, eles, não, vocês aqui, diferente. O que Deus diz nos 10 mandamentos para nós? Não. Êxodo 20, verso 13. Não mate. Êxodo 20, verso 13. Êxodo 20, verso 13. Você vai passar, tem alguém querendo tirar a vida de alguém. Você vai dizer, irmão, você está cometendo um pecado. Êxodo 20, verso 13 diz, não mate. Êxodo 20, verso 14. Não cometa adultério. Como é que eu vou agradar a Deus e respeitando o meu irmão? Não matando ele, não cometendo adultério contra ele. Êxodo 20, verso 15. Não roube. N-A-O-T-I-O? Não. Lembra quando Paulo, todas as citações de Paulo estão previstas aqui nos 10 mandamentos. Quando ele fala, não ponha ira, ok? Não minta, não roube, é tudo sobre os 10 mandamentos. Então, não roube. Não roube, é um mandamento. E eu não posso quebrar o mandamento. Outro, verso 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Em outras palavras, aqui traduzindo pelo nosso banguês aqui, não seja fofoqueiro. Esse dia minha esposa veio falar, uma pessoa casada, está aqui, cheio de filho, com um assunto antigo, lá de casa, resolvido já, foi ligar para uma pessoa para saber do assunto. Meu irmão, é muito telefone cruzado. Desculpa, amo de todo o coração, mas é muita falta do que fazer. Já é difícil você se manter santo, imagine procurando as páginas dos outros, irmãos. Olha para o seu irmão e fala, vai tomar conta de sua vida. Com todo carinho. É lamentável isso. Pastor Leonel, essas coisas só tem aqui. O pessoal de Niterói é tudo top, alinhado demais. Aqui, dá uma olhada, pastor Leonel, olha lá. Só tem fofoqueiro aqui. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Outra, verso 17. Não cobice a casa do seu próximo. Repete comigo, por favor. Se não tiver com raiva de mim, fala. Quem tiver com raiva vai ficar em silêncio. Vamos lá. Não cobice a casa do seu, vírgula, ponto. Não cobice. Peraí, gente. Peraí, não cobice quem? Talvez você olhe e fala assim, a mulher do outro se cuida, porque você é mão de vaca. O marido da mulher do outro libera o Pix de 500 por semana. O marido da mulher do outro manda ela fazer cabelo. Tá comigo aí ou não tá? Mulher bonita é caro. É verdade ou mentira, mulherada? Quer uma mulher bonita, inteirona? 1.000 por semana. Você já é, Bárbara. A mulher do outro só anda cheirosa. Tu dá leite de rosa pra tua esposa, pô. Aí, toma esse negócio aí. O que é isso? Leite de rosa. Tem marido ainda comprando de presente pra esposa alfazema. Alfazema. Já viu aquele perfume da Avon? Alfazema. Não cobice a casa do seu próximo. Qualquer patrimônio do seu irmão, você não deve invejar. Eu tinha uma conhecida que ela passava perante uma casa muito bonita e ela falava assim, sem placa de venda: tomo posse. Já falou, irmã? Riu muito, hein? Passava um carro bonito, ela: tomo posse. Isso é roubo. Não está nem vendendo. Ela: tomo posse, tomo posse, tomo posse. Vai para a estrada da posse logo, pô. Não cobice nada do seu próximo, nem seu servo, nem seu boi, nem jumento, qualquer outra coisa que pertença a ele. Ei, qual o nome disso? Geração de Caim.
com inveja do irmão Abel. Se o irmão está prosperando, sinal que ele está fazendo aquilo que você não faz. Resumo, Deuteronômio 28, verso 1. O porquê de tudo isso? Já fizemos oferta, vamos embora agora depois da oração. O porquê de tudo isso? Tantos nãos de Deus. Simples. Se você abrir a Bíblia, em Deuteronômio 28, você vai achar duas fases dela. Quem está com a Bíblia de papel? Abre Deuteronômio 28, por favor. Quinto livro da Bíblia. Terminei. Verso 1 a 14. Verso 1 a 14 tem um título. Qual é o título? Bênçãos resultantes de quê? Mais uma vez, bênçãos resultantes de quê? Agora no verso 15. No verso 15 tem outro título. Qual é ele? Maldições resultantes de quê? Você já resolveu aqui, já olhou esse texto de análise crítica? E do verso 1 ao verso 14, como que é poucas coisas, mas para quem obedece já é suficiente. Agora você já viu que do verso 15 até o verso 68 são tudo maldições? Eu li algo hoje aqui que me chamou muita atenção, dizendo sobre aqueles que são desobedientes. Deus esconde até a placenta do bebê. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Deus ministrou algo muito forte comigo nisso aqui. Ao tempo certo eu coloco para a igreja. Se vocês obedecerem em tudo, lembra que um pai e uma mãe fala para o filho, não faz, não faz. O filho às vezes é rebelde, quer fazer. Mas o pai e a mãe fala porque ele sabe que é bênção, que não é para fazer. Mas o filho não entende. A mesma coisa. Por que Deus fala, ó, não faz aquilo, não roube, não durma com a ira, não dê falso testemunho, não use linguajar? Por que Deus está cobrando tudo isso? Não para a gente. Por quê? Porque Ele quer dar um sim para a gente. Olha para o vizinho do seu lado e fala, meu vizinho, Deus está doido para te abençoar. Uma palavra profética para ele, fala assim, você já era para estar voando muito melhor do que você está hoje. Era para ser um empresário de sucesso, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Por que não é? Desobediência. Vamos terminar aqui? Se vocês obedecerem tudo que o Senhor seu Deus lhe disse e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor seu Deus se colocará por cima das nações da terra. Se obedecerem o Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: sua cidade, seus campos serão abençoados. Já pensou? Abriu a porta da loja, todo dia bate a meta alcançada, dobra, sai para trabalhar, é o melhor vendedor da empresa. Seja o que você for fazer, no campo ou na cidade, tudo vai prosperar. O fruto da vide não vai minguar, o leite da vaca vai sair. Olha quantas coisas. Se obedecerem, Deus vai abençoar os seus campos, seus filhos e suas colheitas serão abençoadas, suas crias do seu grado, seu rebanho serão abençoados, seu cesto, seu fruto, sua tigela, amassadeira, seu pão serão abençoados. Todo lugar em que vocês forem, tudo que fizerem serão abençoados. Meu Deus, o Senhor derrotará os seus inimigos quando Ele atacarem. Eles virão contra você de uma direção, mas serão dispersados por 7 direções. O Senhor lhe garantirá a bênção em tudo que você fizer e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que lhe dá. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andarem segundo os seus caminhos, o Senhor construirá como um povo santo, conforme Ele prometeu em juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês serão um povo abençoado e que o Senhor tomou para si, e temerão. O Senhor lhe dará prosperidade na terra que jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo o Senhor enviará chuva, o seu rico tesouro dos céus, e abençoará o seu trabalho que vocês realizam. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Se deres ouvido a esses mandamentos que hoje lhe dou e cumprirem fielmente, o Senhor lhe fará cabeça e não será cauda. Estarão sempre em cima e não embaixo. Não se desvie, por menor que seja, nenhum desses mandamentos que hoje lhe dou, e não sigam, jamais me abandonem para servir outros deuses, diz o Senhor dos Exércitos.
quer ser abençoado? Se conserta. Ladrões, roubadores, ardente de iras, roubadores de etiqueta de marca, linguajar sujo, piadas indecentes. Alguma coisa te atingiu aqui hoje. Deus não dá viagem perdida. É noite de se redimir, é noite de se quebrantar e dizer: Deus, eu quero tomar posse das bênçãos preparadas para aqueles que te obedeçam fielmente. Roubarás o homem a Deus? Como dizemos, Senhor, que te roubamos? Nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Roubadores do altar dos gasofilaços. É noite de nós nos quebrantarmos perante ao Senhor. Quer viver a largueza, a amplitude, a profundidade que Deus tem para a tua vida? Quem quer? Quem quer? Se alguma palavra dessa pegou, pastor, pegou de ladinho, vem que você foi atingido. Vem para o altar ser redimido, Senhor.